Olá, queridos amigos, queridas amigas, estamos de volta com os nossos encontros online Educar Hoje. Estamos tratando da seguinte temática, liberdade versus autoritarismo, exemplo e presença. E a Cláudia já quer começar com uma frase lapidar. A gente vai vivenciando casos na vida e aí às vezes caminham direitinho, né, para o que a gente está pretendendo fazer. Muitas vezes as pessoas entram para o autoritarismo, né, no caso pais, principalmente, porque estão ausentes, né? Então, com a falta da convivência, do estar juntos, acabam enveredando pelo autoritarismo para justificar algumas ações que eles pretendem, já que não conseguiram negociar com a presença. Né? Porque não conseguiram estabelecer um diálogo constante que se dá através da presença. Quer dizer, ou então, essa coisa que se diz sempre, que eu não engulo muito, que o importante é a qualidade de tempo e não o tempo. Quer dizer, o pai e a mãe passam 10 minutos por dia com a criança e isso se esses 10 minutos forem bons, está salva a educação. Não, não é verdade. É preciso tempo. Porque é no tempo que se faz a convivência e é que se constrói um diálogo. Exatamente. Né? E o autoritarismo, né, é o último recurso do sem razão. Né? Exato. Porque o que acontece é o seguinte, se você não consegue articular um diálogo, se você não consegue explicitar os seus argumentos, mostrar que você tem convicção, né, daquelas ideias que você está tentando discutir, a única alternativa é o autoritarismo. Então, porque eu quero, porque eu mando, porque eu também obedeço, então você também tem que me obedecer, né? E aí a gente entra para essa esse é o argumento da autoridade, né? Esse realmente é o argumento do que não tem argumento, né? Porque, de fato, quando você coloca alguma posição para os filhos, no caso, que precisa, né, ser atendida, sei lá, que significa alguma coisa para a proteção deles, porque sempre, como dizia Rousseau, a única coisa que justifica uma ordem é em benefício da própria criança, não em benefício do adulto. Não é para o adulto ter o seu sossego, para ele ter a sua diversão, etc. Não, só se justifica a gente impor alguma coisa de maneira amorosa, né, se for em benefício da própria criança, né, mas para protegê-la, por exemplo, de um perigo, de uma ameaça, sei lá, quer sair no meio da madrugada sozinha na rua, claro que não pode, né, quer brincar, uma criança pequena quer brincar com fogo, claro que não pode, né, evidente que há limites na liberdade da criança, apenas no benefício dela própria, né? E nesse sentido, sim, aí que vem o argumento racional, né? E não o argumento de autoridade. Não, você não vai fazer isso porque eu não quero, porque eu mando, né? Porque não pode, porque acontece isso, porque acontece aquilo, você corre tal risco, etc e tal. Então, quer dizer, o diálogo é baseado nessa confiança. E como, então, a criança acostumada já numa relação de diálogo, sabe que existe um respeito também pela individualidade dela, pela opinião dela, né? Porque é isso que o adulto tem que demonstrar, então ela vai saber que quando a coisa realmente não pode ser feita, é porque tem um motivo muito justo que tem que ser exposto. Né? Eu gosto de ficar complicando, né? Causando problemáticas. Eu acho que assim, há uma linha tênue entre liberdade e autoridade, né? Porque a gente vive hoje um extremo oposto, né? As pessoas não querendo ser autoritárias acabam dando uma liberdade que a criança não tem condições de assumir psicologicamente. Por exemplo, vou escolher uma escola, né? Você escolhe a criança vai escolher a escola. Ela tem como sustentar essa escolha? Não, não tem, porque ela não tem elementos para fazer uma avaliação do que seria interessante para uma escola, para ela cursar. Então a gente coloca a criança em situações de risco, né? de fragilidade emocional por dar esse excesso de liberdade. Por outro lado, alguns pais fazem o inverso, né? Eles se colocam como donos da verdade, né? Que tem a resposta para todas as coisas e realmente conhecendo a personalidade dessa criança, desse indivíduo como ser que quer, que pode escolher e tudo mais.
Então, assim, como é que a gente sai, né, desse entrave entre liberdade demais e autoridade demais? É a presença. É a presença, é o convívio, é experimentando, é observando não só os limites que você quer pôr, mas que a criança ela tem condições, porque esses limites eles se modificam, né, com a maturidade. A criança pequena precisa ter alguns limites espaciais, né? E a criança de 10 outros tem outros limites, porque aí nesse caso a imposição de limites fere a autonomia da criança, né, para o convívio social. Então, assim, não tem uma outra forma que não seja a presença, né? O convívio. Né? Agora, você disse aí a questão de escolher escola, me lembrei que minha mãe nos deixou escolher escola, porque também nós tínhamos um diálogo muito grande em casa a respeito de educação, etc. E depois que nós moramos na Alemanha, né, e que a gente teve contato com outras experiências pedagógicas, etc., então, quando nós voltamos para o Brasil, ela nos levou, sim, em diversas escolas, eu e meu irmão, né? Eu primeiro fui levada quando era, porque eu sou mais velha, né? Então eu fui antes. E depois ele, quando cresceu um pouco, também foi levado. E nós escolhemos escolas diferentes, né? Porque, aliás, as nossas prioridades eram diferentes. Então, né? mas dentro de um leque da aprovação dos pais. Sim, claro. O que eu vejo hoje é o seguinte... A criança vai mudar de escola por quê? Porque o amigo mudou para tal escola. Não, aí não. Né? Então, não, assim, porque aquela escola tem, sei lá, tem uma parte de recreação mais interessante, entendeu? Então, assim, eu acho que, assim, tem um meio termo, né? Então, até para a escolha, sim, se você tem 3 escolas que estão dentro daquele leque, que sim, os porque pais também o que se pode... acham que... Proximidade física. Proximidade, valores... Sim. Filosofia, sim. Ok, mas não, o que eu tô falando são dos casos extremados, sim, né? Sim. Que a criança quer sair porque quer sair. Tá bem adaptada, não tem problema nenhum, mas é porque o coleguinha saiu. Então, veja, é um argumento muito frágil, né? Sim. Não, e ele também, quanto mais troca, né, de diálogo, informações e ideias que existe dentro da família, mais esta liberdade ela vai se firmando com consciência, né? Exato, porque se a gente tem uma relação de troca de ideias, de discussões, etc e tal, quer dizer, as crianças depois mais fortemente ainda os adolescentes vão se tornando cada vez mais capazes de também colocar suas posições e discutir e também fazer suas escolhas. Né? Esse que é o efeito colateral, né? Uma criança que é fruto de uma argumentação, na adolescência ela vai ser um grande argumentador. E aí vai ser difícil aqueles que querem impor a sua vontade. Exatamente. Né? Então, quer dizer, se até ali você não colocava a imposição da autoridade, na adolescência você não vai conseguir mesmo. Exatamente. Porque você vai ter que apurar a sua convicção, você vai ter que elaborar mais o seu discurso para que ele seja convincente. Isso não é ruim, né? Às vezes as pessoas sentem isso de uma forma assustadora, né? E outras dizem assim, eu acho que é importante a presença dos pais até os 10 anos. Depois, na adolescência, ele vai por conta própria. Não. Bem diferente. É aí que precisa... Bom, a presença dos pais... do diálogo, né? A presença dos pais é importante em qualquer época da vida. Sim, mas é que eu digo assim, a gente fala de alguns tabus, né? De algumas lendas urbanas, né? Eu fiquei com ele em casa até tal. Depois, agora, ele vai por conta própria. Mas e os desafios que ele vai... encontrar, a necessidade de diálogo que ele vai buscar em casa e não vai ter, ele vai procurar em outras pessoas, né? A grande questão que eu acho na educação dos filhos é que, assim, as perguntas e as demandas dos filhos, elas são latentes. Se você não estiver lá para responder, outra pessoa vai responder, porque ele vai... Ou a televisão. Então vai ser a ou televisão, computador. os amigos, ou a internet, ou o que quer que seja, porque ele está com o objetivo de resolver uma questão. Exatamente. Agora, o que eu considero importante a gente dizer aqui é também o seguinte, a convivência, que não é só de qualidade, mas é temporal também, né? Faz com que principalmente pais e filhos e familiares, né, se conheçam, né? Porque esse é o problema, essa é a questão central. Então, quer dizer, na educação é preciso que a gente conheça o outro e que ele também nos conheça. Né? Então, na medida em que as crianças conhecem seus pais, aí os pais também têm que ter um esforço sincero e honesto de serem pessoas íntegras, honestas, não precisa ser santo perfeito, porque ninguém é, mas pessoas honestas, sinceras,
leais, né? Leais à família, né? Porque a lealdade à família é importantíssimo, né? A família que está ali constituída. Isto são exemplos marcantes que ficam para o resto da vida, né? E é a partir deste exemplo, dessa transparência, que não inclui, não significa ocultar os defeitos que todo mundo tem, né? Era isso que eu ia falar. Porque se mostrar humano, né? Se mostrar humano, nas suas fragilidades, reconhecer erros, né? Porque os pais erram muito. Sim. E às vezes você tem uma atitude impensada, impulsiva, e é muito legal você chegar pro seu filho e falar, desculpa, né? Vamos começar de novo. Porque às vezes as pessoas têm essa tragicidade, né? Acham que a educação tem essa tragicidade. Então, se eu falar isso com meu filho, ele vai se traumatizar. Então, as pessoas pecam mais pela omissão, né? Porque tem medo disso e perdem uma grande oportunidade de se mostrarem também como aprendizes, né? Sim. Os pais aprendem a ser pais a partir do momento que eles têm os filhos, né? Os pais de adolescentes aprendem a ser adolescentes quando os filhos adolescem. Então, é uma construção conjunta, né? E aí, nesse diálogo espontâneo, aberto e transparente, os filhos vão conhecendo os pais e vão respeitando respeitando essa autoridade moral que eles tenham, né? Sem uma idealização perniciosa, porque também a idealização é perniciosa, né? Ou seja, enfrentando que os pais são seres humanos, né? E ao mesmo tempo os pais na convivência também observam as tendências, as atitudes, as virtudes, os talentos, os defeitos, os desajustes dos filhos, né? E aí é que a intervenção educativa pode ocorrer. À medida que eu conheço, eu entendo, estou vendo o que está acontecendo, o que essa individualidade tem de características, eu vou trabalhar de maneira delicada, não impositiva como um trator passando por cima, mas de maneira amorosa, delicada, sutil, respeitando a individualidade. Enfim, é esse o trabalho da arte de educar, né? Eu queria comentar mais uma coisa que eu acho que é importante. Quando a gente fala de presença, a gente já conversou em outras situações, né, Dora? É essa presença física, mas que não é psicológica que os pais têm hoje. Muitas vezes os pais estão em casa, mas estão nos seus celulares, estão no computador, estão na televisão. E então eu acho que a gente tem que também esclarecer um pouco isso, né? Eu acho que o inverso desse é aquele que a criança não brinca sozinha, que os pais têm que brincar, tem que participar de todos os jogos. Então, veja, sempre buscando, né, uma solução equilibrada, né? Estar em casa com e disponível é uma coisa, né? Agora, muitos pais confundem seus papéis, né? Então, se torna uma criança quando vão jogar. Está jogando com o filho, então ele é de igual para igual. Aí a adolescente filha tem um problema e a mãe responde como se fosse uma colega, né? Eu acho que a gente não pode embaralhar essa sociedade de filhos órfãos, né? Que se você tem a mãe sua amiga e o seu pai seu colega, você não tem pai nem mãe, no final das contas, né? Então, como é que a gente entende isso? O brincar é do mundo da criança. Os pais podem brincar junto, devem, mas o foco é a qualidade do brincar e não a competição entre os dois. Sim, porque né? o pai nunca pode sair da posição de educador. Exato, ele não pode se infantilizar junto com a criança. É um infantilizar cruel, né? Porque ele quer ganhar do filho. Porque eu já vi pra bastante mostrar isso. que ele é melhor que o filho. Veja, óbvio que você vai ser melhor, né? Porque você tem uma idade, uma experiência de vida. Então, assim, a gente tem que ter cuidado com isso. E eu acho que estar disponível é ser chamado, pai, brinca comigo e você ir lá. E não você pega, você escolhe o brinquedo, você que dá ordem, né? Isso daí é complicado, é bastante complicado psicologicamente para as crianças, né? E o inverso também. Porque o brincar é o espaço de liberdade da criança. Exatamente. De liberdade mental, de criar. E ela se constitui, inclusive, psicologicamente, enquanto brinca. Se esse brincar for sempre direcionado, sufocado, orientado pelo adulto, ela não tem espaço de manifestação. E eu acho que é por isso que me preocupa tanto a questão de todas as brincadeiras hoje têm que ser monitoradas, né? Então, se você vai numa festa, tem um recreador. Se você vai no hotel, você tem um recreador. Eu acho péssimo. Se você está em casa,
o filho pergunta para os pais, vou brincar do quê? Né? Quer dizer, a criança tem que brincar do que ela quiser, como ela quiser, com quem ela quiser. Aliás, esse é um problema sério hoje. Exatamente. Né? Aquele filme Tarja Branca fala sobre isso. É bastante interessante. A perda da capacidade de brincar das crianças, né? E o tédio que se instala. Exatamente essa frase eu já muito ouvi, né? O que eu vou brincar agora? O que eu vou fazer? Né? E aí, então, o que fazem os pais? Colocam um iPad ou um celular na mão da criança para a criança ficar ali. E ela fica horas, assim, anestesiada, na verdade. E aí, a gente já que está falando disso, qual é a grande problemática disso? O brincar virtual é passivo. Totalmente. E o brincar no mundo real, ele tem um protagonismo. É ele que tem uma criação. E tem a criação, não é? Então, e tem a relação com o outro. Tem a relação com o outro e tem tanto que no meu caso, né, que sou psicopedagoga, o grande ambiente de trabalho da psicopedagogia é os jogos. Sim. É através dos jogos, porque é ali quando você percebe como a criança se porta nas relações. E mesmo quando a criança brinca sozinha, eu quando era pequena brincava muito sozinha, porque durante 6 anos eu fui filha única, ainda assim, né, a criança cria, imagina, né? Está lidando com as coisas, simula, ela está amadurecendo, está aprendendo a atuar ensaiando, né? Atuar no mundo através da brincadeira. Então é importante que haja brincadeira e essa brincadeira seja preservada como um espaço da criança, em que os adultos podem vir a interagir. Por exemplo, a criança fala, você quer brincar comigo de tal coisa? Aí vai lá, mas o que você quer que eu faça? Então, a gente se coloca como personagem, como que a criança quer que a gente faça, né? E não a gente ditando as regras, né? Quando a gente brinca com criança, é assim que tem que ser, né? É a mesma coisa quando a gente joga, a gente não pode se comportar que nem que está numa mesa de pôquer, né? Que eu já vi isso acontecer, né? Adultos jogarem com a criança vai ficando cada vez mais... Ela vai se intimidando, a gente pode olhar no corporal como a criança, ela se fecha, né? É visual essa coisa. Então, assim, a gente está falando aqui de liberdade, está falando aqui sobre autoritarismo, então a gente vê que são tantos elementos que a gente tem que observar, né? Sim. Principalmente, quer dizer, o ato de educar é um ato que tem que se dar num clima de liberdade, mas essa liberdade ela tem que ser amorosa, ela tem que partir de uma presença amorosa, né? Que vai influenciar o uso dessa liberdade da melhor maneira possível. Né? E que vai permitir à criança desenvolver as suas habilidades, procurar as suas curiosidades cognitivas também, dentro de um campo de atuação que ela tem, que ela pode ter, com a irradiação amorosa do adulto. Exatamente, porque não se enganem, né? Alguns pais acham que essa presença invasiva, né, no brincar, na tarefa de casa, é bom para o filho, porque diz estou presente, mas na verdade cria uma dependência, né, onde a criança não sabe mais brincar sozinha, ou onde ela não consegue fazer a sua tarefa sozinha, né? Então a gente está falando dessa diferença entre uma presença disponível do que uma presença invasiva. E uma presença, você falou bem, uma distinção entre presença disponível e invasiva, e eu diria, a presença disponível é uma presença observadora. Exato. Né? Ela não é interventora o tempo inteiro. A intervenção é em caso extremo, né? Quando existe um risco, quando vai acontecer alguma coisa ali que pode ferir alguma criança, aí sim, a intervenção se justifica. Mas o adulto, quando está presente, ele tem que estar o tempo inteiro observando, prestando atenção. Prestando atenção quais são as tendências, como que a tal criança se relaciona com a outra, porque aí você pode olhar para o seu filho, para a sua filha, para o seu educando, né, com esses olhos lúcidos e com esse amor vidente de que falava Pestalozzi, de você enxergar como o outro é e para você poder se relacionar com ele pedagogicamente de uma maneira eficaz, madura, amorosa, respeitosa, mas sabendo quais são os pontos que você precisa ali atuar sobre. E aí, finalizando, né, a minha parte, eu acho que assim, a gente tem que entender então que o exemplo aí é fundamental.
Essa presença observadora não é o não fazer e ficar olhando, é estarem trabalhando juntos, né? Então, o trabalhar da criança é brincar. Agora, se você diz assim, não vai brincar no tablet porque você é criança, só que eu fico aqui observando com o meu celular. Né? Então, essas incoerências que a criança destrói rapidamente, né? Então, assim, se você quer que seu filho leia, você tem que ler. Né? Se você quer que seu filho faça coisas criativas, você tem que fazer coisas criativas. Se quer que ele goste de música boa, você tem que ouvir música boa. Se você quer que ele participe das coisas da casa, que são muito desmerecidas hoje, né? Com esse fazer doméstico, você também tem que fazer. Então, eu acho que assim, buscar a coerência é sempre um bom caminho. É essencial. Então, e você? Como que você vê toda essa questão? Você que é pai, que é mãe, você consegue estar presente, plenamente presente com seu filho, assim, inteiro ali, observando, dialogando, sem imposição, com uma qualidade de relação e com uma quantidade de tempo suficientes para você conhecer o seu filho e ele te conhecer e você criar uma convivência significativa que no momento em que for preciso você vai poder recorrer a essa relação, né? Então é uma questão para todos nós refletirmos. Ficamos por aqui. Um abraço, até mais.